como é de praxe, a gente faz uma pequena leitura, mas com uma grandeza enorme, que são as palavras de Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde, e o espírito André Luiz. Esse início é para que a gente possa trazer os nossos pensamentos para cá, para que a gente possa entrar em mais sintonia com o ambiente, se organizar, esquecer todas as preocupações, estar realmente aqui. O título de hoje chama-se Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre a pessoa que oferece e a que aceita. Sempre é aconselhável escolher o presente de acordo com a condição ou a condição de quem vai receber. Se a sua oferta venha a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação, ou conduzir pessoas para que conheçam, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua vaga, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com o seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas com sua sementeira de fraternidade e de amor. Eu vou pedir a todos agora que a gente possa se recolher em nossos pensamentos. Vamos estudar? Dois. Aliás, o Espírito tem feito pouco em estudar, né? Porque a doutrina espírita, a ciência espírita, é um estudo. Para quê? Para a gente aprender se auto-defender, para a gente poder evoluir. Então, se a gente não estudar a doutrina dos espíritos, a parte filosófica, a parte de ciência da doutrina dos espíritos, nós não vamos estar entendendo muito bem das coisas. E nós estamos com uma preocupação muito grande. Interessante que eu já vinha pensando nisso há algum tempo, falar sobre esse termo de igrejismo e espiritismo. A gente está falando mal de igreja, nem vai falar mal de igreja, tá? Vamos comparar algumas coisinhas para a gente entender qual é a proposta do espiritismo. E nessa semana eu ouvi vários irmãos falando a mesma coisa, que a doutrina dos espíritos está se tornando um igrejismo, né? É igual a gente, eu vou na reunião hoje, vou tomar um passe, uma água frutificada e vai embora. Aí a gente vai à igreja, assiste a missa, toma uma água benta lá, uma hóstia e vai embora. Então são coisas que a gente tem que parar para pensar. A gente vem numa reunião cristã espírita, com que finalidade? Qual é a finalidade que eu me filiei, que eu adentrei a ciência dos espíritos? É para estudar? É para trabalhar? Ou é para pedir? Porque o que nós vemos mais dentro dos centros espíritas é pedir. Aí quando a gente fala assim, ó, é necessário que vocês participem da reunião de estudos, que é para vocês se evangelizarem, conhecer o que é a doutrina dos espíritos, você conhecer você mesmo. As pessoas não vêm estudar, porque nós estamos iguais. O que
fazemos em todas as igrejas, seja católica ou protestante. A gente vai para pedir o pastor, para pedir o padre, para pedir o santo, a gente quer milagre. Jesus, quando falou aos seus apóstolos, ide e pregai o Evangelho. Olha só como as coisas são bem preocupadas. Então hoje a gente vê muitos irmãos falando o Evangelho de Mateus, capítulo tal, versículo tal, capítulo não sei que lá, versículo mais não sei que lá, João, capítulo tal, versículo tal, Lucas, sabe de qual é sorteado. Mas por que isso? Sabe porque Jesus mandou. Jesus mandou fazer isso? Ele mandou ir pregar o Evangelho. Jesus escreveu o Evangelho? Qual o primeiro Evangelho que saiu? Sabe quantos anos depois de Jesus? 40 anos depois de Jesus. Então não era esse Evangelho que Jesus estava falando. Jesus estava falando da boa nova, da nova notícia que ele veio trazer. E de pregar a boa nova. O Evangelho, que é a boa nova. O que ele falava, o que ele falou? Ele nos ensinou a imortalidade do Espírito, nos mostrou que somos imortais, falou da reencarnação, falou da lei de causas e efeitos, falou a necessidade de a gente fazer esforço para a gente mudar a nós mesmos, os nossos conceitos antigos, porque ele disse, vá e brilhe a tua luz. O brilhar a nossa luz é compreender esses ensinamentos do Cristo Jesus, compreender a lei de Deus, que Jesus veio trazer a lei de Deus para nós em espírito e verdade, porque Deus também não escreve, Deus não precisa de imprensa para escrever, Deus manda cartas vivas. Então quando diz Deus escreveu, aqui a palavra de Deus não é a palavra de Deus, porque Deus não veio aqui na terra escrever nada. E a gente precisa entender que se a gente ficasse se baseando no Evangelho, segundo João, no Evangelho, segundo Mateus, na Bíblia, falando em Jeremias, a gente está deturpando a doutrina de Jesus. Pelos ensinamentos de Jesus foram outros. Quer ver uma coisa? Como as coisas se modificam e Jesus veio modificar? Moisés disse o quê? Perdoar somente 7 vezes. Jesus diz, não te digo 7 vezes, digo 70 vezes 7. Já fez uma modificação, né? Jesus manda perdoar os inimigos. Moisés diz, olho por olho e dente por dente. Então, olha os conceitos diferentes. A gente precisa escolher o que eu quero, qual é a finalidade que eu quero da doutrina espírita. Tá, eu tenho assédio de espírito. Como é que eu vou resolver isso? Por que os espíritos estão me assediando? Qual a finalidade que esses espíritos estão me influenciando? E por que disso? Por que acontece? Como acontece? A gente sabe? Por que não sabe? Porque nós não estamos estudando o livro dos médiuns, que é a parte da ciência do espírito. Kardec veio revelar o mundo espiritual, qual Jesus falou, mas que ele não completou tudo. Então Jesus disse que iria mandar um novo Consolador, justamente para a gente conhecer a nós mesmos e a gente aprender a viver bem. Eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso me modificar, porque se eu continuar enraizado no mal, se eu continuar enraizado no vício, se eu continuar enraizado na maledicência, no orgulho, na inveja, na vaidade, na cólera, eu vou sofrer as consequências disso. Aí, é Deus que me manda castigo? Não é Deus que me manda castigo. Eu mesmo estou infligindo eles. Os espíritos estão me induzindo a isso? Não, o espírito não induz o outro a fazer aquilo. O espírito, ele só aumenta os nossos desejos. É muito diferente. O espírito fez fulano se jogar debaixo do carro. Não. Ele aumentou o desejo de fulano. E ele já pensava em suicídio. E aquilo é uma consequência da lei da atração. Se ele tem inimigos do passado, obviamente que o espírito vai atuar no pensamento dele e vai fazer com que ele cometa esse
o Espírito que empurrou ele, foi a própria vontade dele. E trouxe esse irmão que aumentou os desejos dele. E a gente tem que entender uma coisa. A ciência espírita é para revelar o mundo espiritual. Né? A comunicabilidade com os espíritos, né? Saber que os espíritos, quando desencarnam, que nós não vamos para um céu, nós não vamos para um inferno, nós vamos para o mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é dividido em várias faixas evolutivas. E se eu tiver algum problemas esses, que eu ainda trago no meu coração, o orgulho, a vaidade, a vingança, o ódio, eu vou, por lei de atração, buscar outros irmãos que pensam da mesma maneira que eu estou pensando, e nós, então, nos reunimos e criamos a dita regiões umbralinas, que são regiões aonde o espírito está expurgando através da dor e do sofrimento. Mas não é um lugar determinado que Deus criou. Isso é criação nossa, criação mental. Tá? E é isso que a doutrina dos Espíritos veio nos esclarecer. É isso que Jesus veio nos ensinar. Porque ele foi muito claro. A cada um será dado conforme a sua obra. E não adianta ficar, Senhor, 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 acredito em você que não vai entrar no reino dos céus. Porque o próprio Cristo falou, vocês me adoram pela boca, mas eu quero que vocês pratiquem, façam algo de bom, de produtivo. Por exemplo, nós aqui nessa Assembleia, o que vocês precisam conhecer da doutrina dos Espíritos? Vim estudar para quê? Para trabalhar. Porque ninguém alcança paz, harmonia no mundo espiritual sem trabalho. Né? Kardec foi muito feliz quando ele disse, fora da caridade não há salvação. Ele poderia ter dito, né? Fora do espiritismo. E a gente fica assim, eu vou lá na casa do espírito, porque eu estou muito tempo afastado, sentindo algumas coisas. Não é porque veio a casa do espírito. É porque é lei de atração, não é porque deixou de vir a casa do espírito. São leis de atração através do meu pensamento, dos meus atos que eu atraio do espírito. Tá? E isso a gente tem que raciocinar bem. Porque, nós já estamos num momento da nossa vida mais para o mundo espiritual do que para o mundo material, né? Não essas meninas aqui. Então, a gente precisa mudar. A Terra está em um processo transição planetária. E a gente não está entendendo, e a gente fica assim, isso aqui não tem mais jeito não. A gente se esquece, quem está no comando do planeta Terra é Jesus Cristo. É o construtor do planeta, simplesmente o Cristo, que há 4,5 bilhões de anos, quando ele construiu a Terra, ele já era Cristo. Dizem, né, os espíritos superiores, que os Cristos se reúnem em ocasiões especiais no Sol. Aqui na Terra foi quando eles planejaram o planeta Terra. Não existe um Cristo só, existem vários Cristos, porque existem vários e vários planetas, vários e vários sistemas solares, vários e várias vias lácteas. Cada via láctea tem 200 bilhões de sóis. Né? Foi estimado que a nossa Via Láctea, aqui, a nossa sistema solar, tem 100 bilhões de planetas. E a gente fica achando, por informações que a gente acata e aceita, que a Terra é o centro do universo, que no mundo o cosmos universal não tem mais vida, a vida é só aqui. Nós vimos na internet, no Face, até minha esposa me mostrou, um garoto, parece que de 9 ou 12 anos, com muito conhecimento. Sabe o que ele falou?
olha, existe vida em outros planetas sim, só que não é vida igual a nossa aqui, vocês não querem achar corpo físico lá, né? Garotos, entre 9 a 12 anos, se não me engano. São corpos diferentes. Aí ele viu uma formiguinha passar. Nós aqui na Terra somos igual essa formiga. Nós estamos dando volta, andando para lá e para cá, mas estamos evoluindo. Passou na televisão lá do Rio, não sei quem viu, Esquenta, um garoto também, o cara, a Wildo Graça perguntou a ele: você acredita que há vida em outros planetas? Claro, tem vida em outros planetas. Não igual ao nosso corpo. Olha como é que a nova geração está chegando à Terra. 9 anos, a nova geração está chegando à Terra. E isso foi predito por Kardec, a nova geração, que vai abrir esse leque de informações, trazendo bondade, caridade e amor. Então, o que é espiritismo? Aí nós ouvimos falar assim: olha, tem os garotos cristais, as crianças cristais, as crianças índias. O espiritismo não aceita isso, gente. Não aceita, é falta de estudo. O espiritismo fala, que eu falei agora, na gênese da nova geração. Até porque o estudo feito com esses garotos chamados índios são extremamente ruins. Revoltados, se os pais contrariar os seus desejos, eles agridem os pais, eles matam os pais. Aí eu ouço os espíritos dizer: mas tem criança índico, né? Crianças cristais, gente, a falta de estudar a qualificação. Nós não podemos ficar atrasados nisso. Aí nós estamos entrando no igrejismo, né? Eu vou lá, vou tomar um passo, tomar uma água frutificada, não está tudo certo, não está certo não. Porque quando a gente desencarnar, nosso anjo guardião, nosso amigo querido, vai dizer: cara, o que você fez de bom na Terra? Olha, eu ia no centro lá, tomava passe, bebia água frutificada e ia para casa. Mas chegava em casa, você fazia o evangelho no lar para trazer. Não fazia, não tinha tempo não. Mas visitava abrigo também não. Mas ajudava os menos necessitados, os mais necessitados. Não, isso é coisa do governo. Eu não tenho que fazer. Até você fazia. Eu trabalhava, ia para casa, de casa para casa, ia lá no centro, tomava um passo, ia para casa, e fazia minha rotina. Meu filho, está reprovado. Né? Aí, a gente pode estar bem no mundo espiritual? Não pode. E a doutrina do Espírito vem nos revelar o quê? Que o apego material, que muitos irmãos quando desencarnam, eles ficam aqui no seio familiar. Né? Muitas vezes nós recebemos à mesa irmãos reclamando que o outro está lá tomando os bens dele. Entrou na minha casa, invadiu minha casa. Minha mulher está me traindo. Né? Eu botei o carro Aí, por quê? Porque ele não sabe o que desencarnou. E por que não sabe? Porque não estudou a ciência espírita, gente. Porque botaram na cabeça da gente que isso é coisa do demônio. É ou não é? Aí, nós trazemos esse atavismo, dogmatismo, de milhares de anos. Mas o Cristo histórico, se a gente prestar atenção, é um. O Cristo das igrejas é outro, bem diferente. A gente não pode compactuar com isso. Eu tenho que me perguntar: o que eu quero para mim? O que eu espero da doutrina dos Espíritos? Eu preciso estudar. Imagina vocês, olha só. Eu queria ser médico. Legal. Mas você tem alguma exteriorização da mediunidade? Você já incorporou alguma vez? Já se sentiu estranho? Não. Mas eu acho bonito ser médico. Legal. Então vamos estudar? Não, eu não queria estudar. Aí você imagina, o cara quer operar. Eu quero ser um cirurgião, cortar lá o sujeito. Vamos estudar? Não, eu não queria estudar, eu queria lá cortar o cara, abrir, eu estendendo e tal. Pode? Não pode.
E outra coisa, a doutrina dos Espíritos precisa ser que a gente, nós, os expositores, podem e devem ser contestados quando falar alguma coisa que não cai bem no ouvido de vocês. Isso não é falta de respeito nem de educação, não. Porque a doutrina dos Espíritos pede isso. Agora, vamos fazer um acordo, né? Vamos deixar terminar, aí a gente dá 15 minutos para as perguntas e respostas ou para a observação da pessoa. Porque às vezes não é de bom ouvir, a pessoa, a gente está falando, aí pergunta, quebra todo aquele raciocínio que você está tendo. Tenha calma, guarda a pergunta depois. Ó, 15 minutos, tá aqui, faltam 15 minutos para terminar, vamos perguntar, pode contestar, pode acrescentar. Então, os médios que servem de apoio para os médios aqui da mesa, o que precisa? Precisa estudar as funções dele, né? Os terapeutas do passe. Esse nome foi eu que botei para eles, tá? Não gostei de passista, esse negócio de escola de samba. Então, os terapeutas do passe. Vê se não é mais bonito. Aí tem que fazer o quê? Bom, eu vou estudar o que é o passe. Tem que pegar o quê? A doutrina dos Espíritos. Porque tem muita gente inventando passe. Tem que dar passe assim, passe cruzado, passe não sei o que lá. Jesus só fazia assim. Aliás, nem precisa pôr as mãos. Vamos imaginar uma coisa. Uma pessoa que quer ser caridoso, e é caridoso, tem um coração puro, e quer ajudar através do passe magnético, e ele não tem os braços. Ele pode? Pode. Por que pode? Porque não é a mão que está dando passe, são os nossos pensamentos que estão movimentando o magnetismo que está aqui no ambiente, que é o fluido cósmico universal. E a gente tem que entender isso. Ah, ó, a sessão vai começar, descruze a perna, descruze o braço, porque faz mal. Faz mal? Não faz, cara. Essas coisas que o Espiritismo vem desmistificar. Mas a gente precisa estudar. Imagina uma pessoa aleijada que é assim, eu venho numa reunião espiritual, você tem que sair agora, meu filho. Você não descruza a perna. Né? Aí, sabe? Está faltando estudo. Está faltando a gente ser espírita. Espírita é diferente. É o que Jesus propôs. Eu trago uma boa nova. Boas notícias. Olha, ninguém morre, disse Cristo. Nós somos imortais. E ele exemplificou que ele apareceu depois da morte. E não é no corpo físico, não. É no corpo perispiritual. Mas as pessoas não estudam, acham que Jesus, e nós vamos sair do túmulo com um corpo de carne. Imagina um corpo decomposto, né? Isso tudo vai, se espalha pelo ambiente, mistura-se a outro, porque enterra um em cima do outro, entendeu? E às vezes você enterra até gente diferente, você não está vendo que abre lá do lado, vai lá no tempo. Aí no dia da ressurreição, e aí? Essa perna aí é minha, peraí. Porque vai sair do corpo, já misturou tudo ali. Gente, isso é coisa de criança. A gente está num momento de transição planetária e transição para o mundo espiritual. Então, nós não vamos nos iludir que nós não vamos chegar no mundo espiritual, vamos ser santos, porque não vamos. Nós vamos levar os nossos defeitos que temos aqui, os nossos conhecimentos que estão no fantasma. Não é isso que a gente vai falar? Por quê? Por falta de conhecimento. Mas a doutrina dos Espíritos está aí para nós estudarmos. Né? Nós precisamos sair desse dogmatismo. Eu estou meio perturbado, eu vou lá no centro para fazer um descarrego. Não é assim que a gente fala? Não, peraí. Eu estou sentindo alguma coisa estranha? Peraí. Vamos sentar. Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque se pegar o Evangelho
da Bíblia, o Novo Testamento, vocês não vão entender, porque vai ler literalmente, não vai entender. Fazer uma prece, pedir ao nosso anjo protetor, que é o anjo chamado anjo de guarda, que nos ajude, ele vai nos ajudar. É isso que o Espiritismo vem nos ensinar. A não ser quando nós estamos obsidiados. Aí sim. Né? Por nossos erros passados, esses irmãos nos encontram novamente nessa nova encarnação e vai nos perseguir, mas só vai conseguir acesso porque nós não estamos no processo de reforma íntima. Porque senão ele ia se aproximar e ia perceber, pô, fulano de tal está tão diferente, né? Está caridoso, está mais paciente com as pessoas. No meu tempo ele agredia, matava, coisa estranha. Deixa eu observar esse cara. Aí, se a gente estiver ainda trabalhando, melhor aí, dentro da doutrina dos espíritos, né, esclarecendo a imortalidade do espírito, pedindo desculpa, perdão àqueles irmãos que nós criticamos, nos propomos a ajudá-los a sair de sua dificuldade, há aquele afrouxamento da perseguição. Quando não, aí precisa sim vir à mesa mediúnica para o processo de tratamento que é chamada medicina espiritual. Tem a medicina terrena e tem a medicina espiritual. Tá? A gente não pode ser muito apegado, porque eu já falei aqui, quando o marido desencarna, a mulher chora, eu quero ir com você. Aconteceu aqui, porque eu fui. Meu Deus do céu, me leva junto. Aqui não é um tormento isso, a gente olhando. Aí chegou lá na beira do túmulo, lá, aí foi baixar o caixão. Eu quero ir com você, fulano. Não me deixa, escorregou, caiu dentro da cova. Me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não quero ir não. Quer dizer, nós somos assim. Entendeu? É a falta do nosso conhecimento, da imortalidade do espírito. Ele não quer ir mais, não, acaba aquele amor. A gente precisa se civilizar. A gente precisa começar a entender o que nós somos desse cosmo universal, dessa engrenagem do cosmo universal. Tá? Qual é o meu papel nesse mundo todo? Porque, eu estou aqui na Terra, mas quando eu durmo, eu faço a minha emancipação da alma. E vou para o mundo me relacionar com os nossos irmãos desencarnados e encarnados que estão fora do corpo físico. Aí a gente precisa entender isso. A encontrar aquele irmão mais agressivo, peraí, cara, eu errei com você, mas agora eu estou melhorzinho um pouquinho. Pô, me acompanha lá na escola espírita para estudar, vamos estudar às terça-feira de estudo, senta do lado de Jesus, observando, que ele é muito calmo. Né? E assim a gente tem que fazer. Então, ciência espírita, a religião espírita. Kardec, alguns irmãos dizem que o espiritismo não é religião. Por quê? Porque Kardec diz assim, se vocês entenderem religião como a que existe dogmática, não é religião. Porque o espiritismo não tem a figura central, né? Não temos chefe de religião, não criou religião. O espiritismo são para pessoas que querem se modificar, que querem estudar e passar o que aprendeu para outros irmãos que ainda não aprenderam o que é a ciência espírita. Mas, quando aquele irmão achar que deve estudar, ele também pode ir lá na frente falar. Então, não vamos entender religião dessa maneira. Aí não é. O espiritismo é uma religião de quê? De pesquisa, de estudo,
de experimentação. Por quê? Porque através do médium a gente evoca o espírito, aí a gente vê lá o espírito, seu fulano chegar, opa, peraí, mas como é que você está e tal. E se tiver uma mediunidade bem ajustada, o espírito vai dizer como é que ele está, o que ele fez aqui, o que ele deixou de fazer, o que ele gostaria de fazer e não fez, né, com fidelidade. E a gente vai ver e entender a imortalidade do espírito. É para isso que é a reunião espírita. Né? Alguns centros espíritas não fazem reunião mais pública. Não sei porque o espiritismo não vive sem os espíritos, não vive sem a mediunidade. Então a gente não pode igrejar a religião espírita, ficar só, né? É como assistir uma missa ou uma pregação numa igreja evangélica. Você ouve, aplaude lá o pastor, reza, aí vai aplaudir o expositor espírita, aí vamos fazer uma prece, todo mundo reza, vai para cá, tá feito. Ganhei o ano. Um ano sem problemas para mim. Daqui a 6 meses eu vou ao plano do centro espírita. É isso, gente? Ao entrar na doutrina dos espíritos, aprende? Não. Cristo diz assim, ó, siga-me. Quem estava a fim de trabalho, também. A doutrina dos espíritos não é uma empresa, mas é uma empreitada, porque nós damos um tempo para ajudar os necessitados, para esclarecer os irmãos carentes de informações, mas não temos salário. É muito diferente. Por isso a religião espírita é diferente e a gente precisa se aprofundar nisso, para não ficar achando que eu vou receber um passe, vou tomar água frutificada, virei santo. Quantos irmãos a gente vem aqui, bota o nome aqui, vem cá, a pessoa está em casa, se preparou para isso? Não. Pensa que é milagre. E os espíritos estão à nossa disposição. Eu vou lá, onde o cara está? Ele está na balada, eu vou lá na balada ajudar o cara. Vai? Não vai. Eu preciso me tratar, eu estou com um problema. Vou levar seu nome lá no centro, já que você não quer ir, mas se prepare em casa. A gente não se prepara. Isso aí não é brincadeira, isso é coisa séria. É ciência, isso é medicina espiritual. Se eu preciso de ajuda, eu tenho que me preparar para receber essa ajuda. Não é? Se eu vou fazer um exame que necessita limpar meu intestino, não tenho que me preparar para isso? É isso? Vou tirar sangue. Fazer exame de sangue. Não pode se alimentar durante 24 horas, 12 horas. Eu fiquei 24 horas. Só de raiva. Não fiquei nada. 12 horas já estava morto de fome. Então, 12 horas. Não me preparei? A gente não se prepara? Por quê? Quando eu vou pedir alguma coisa aos espíritos, eu não me preparo. Porque acho que o espírito faz milagre? Não tem milagre no espírito. O espiritismo não vende milagre. Então, agora a gente vai abrir para perguntas. Tem exatamente 15 minutos. Eu quero saber, porque eu leio, tento estudar, né? Eu já estudei tudo, depois já saí, estou pretendendo voltar. Eu não sabia dessa de vários Jesus. Então, cada planeta tem um Cristo, né? Cada sistema. Mas o planeta Terra é o Cristo nosso, que nós conhecemos. Aí no planeta outro planeta, lá Orion, aí já é outro Cristo. E assim sucessivamente. Quanto mais planetas iluminados, outros Cristos mais iluminados. Porque o Cristo, a gente tem que entender, ele é um espírito igual a gente. Ele nasceu e foi criado simples e ignorante. Também. Não no planeta Terra, porque ele, como eu disse anteriormente, não vamos confundir, Cristo é o construtor do planeta Terra. Modelou, porque ele, de uma nebulosa do Sol, modelou o planeta Terra. E ele já era Cristo. Já tinha atingido essa função de Cristo. Então ele evoluiu em outros planetas. E foi, né?
te perguntar uma coisa. Eu tenho um filho que ele usa drogas. Então, assim, eu não posso ver que eu botar o nome dele, porque eu não sei como que ele está em casa. Se ele está usando droga, se ele está, o que ele está fazendo, não sei qual é o estado dele. Mas de madrugada eu sei que ele está dormindo. Então, o que eu posso fazer para ajudar ele? De madrugada eu sei que ele está dormindo. Nesse caso, a gente vai pedir aos espíritos para ver se bota na cabecinha dele, mesmo que ele não estiver em casa, para ele se afastar. Entendeu? Quando a gente fala de tratamento, que a pessoa se fala, ah, estou com um problema de saúde sério, os médicos não encontram, tal. Tá, então se prepara para isso. Ah, não, mas hoje eu tenho um aniversário para ir, pede lá para mim. Não é isso. Nesse caso, que a pessoa não está respondendo por ela, porque está sob o efeito do vinho, os espíritos vão auxiliar para ver se afasta ele daquele momento. Pode botar o nome dele. Mais alguma pergunta? Quer acrescentar alguma coisa, gente? Não? Todo mundo estudou lá. Todo mundo ali. Aqui, ignorante. Aqui a turma que não estudaram. Né? Tá rindo? Fala, seja tudo. Não. Então, aí nós precisamos reencarnar novamente, não precisamos? Alguns irmãos dizem que não tem reencarnação. Como é que... Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos fazer uma avaliação do que eu conheço, do que eu fiz de bom, de caridade, de amor, para ver se eu não preciso mais reencarnar. A gente está nessa condição? Aí entra o tal da erraticidade. E os espíritos, quando desencarnam, estão no estado errante, na erraticidade. Por quê? Porque são espíritos que precisam reencarnar ainda. Espíritos que não precisam mais reencarnar já estão no estado definitivo, em outro planeta, não no estado errante da atmosfera da Terra. Todos os espíritos que estão na erraticidade é que precisam reencarnar. Então, vamos pegar o livro dos espíritos e vamos estudar lá, espíritos errantes. E nas terça-feira que tem Terça-feira nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Nós estamos num estudo muito bom, discutimos bastante. A gente não pode, gente, ser espírita se não estudar, cara. Não pode. Às vezes, as pessoas acham que a gente está sendo intolerante. Não é intolerante. Se não estudar, como é que eu vou entender a doutrina dos espíritos? Ah, eu ouvi fulano falar que ele botou um copo lá com sal atrás da porta, aí, né, ganhou na loteria. É o achismo, né? Não é. Ah, deu sorte. Não deu sorte, não existe sorte, não existe azar. Existe lei de causas e efeitos. Né? Lei de ação e reação. Então, se a gente vem com as dificuldades financeiras, tem uma razão para isso. A gente tem que estudar por quê. Se a gente vem rico, nasceu numa família rica, com muito dinheiro, também tem uma finalidade para isso. A gente precisa entender o porquê disso. Mas se a gente não estudar, a gente não vai entender nunca. Né? Vai ficar achando que o outro teve sorte, que o outro deu azar. Nada disso. Não existe sorte nem azar. Existem leis divinas, leis naturais, leis de ação e reação, que nos impulsionam sempre para frente. Toda vez que nós nos atrasamos no nosso processo evolutivo, vem a dor, vem o sofrimento. Aí a gente dá aquele susto, meu Deus, a gente vai procurar por Deus, a gente vai querer entender o que está acontecendo com a gente. Tá? Não custa nada, né? Terça-feira vem às 2 horas. Nem chega a ser 2 horas. Mas começa que hora? Começa às 8 horas, termina às 9h15. 9h15, 9h20. Então, nós, infelizmente, os médicos não gostam de estudar, porque o que falta de médico estuda terça-feira é uma festa. Muitos médicos, são poucos não.
Não, tem muita gente. Médico? Tudo. Ah, tá. Estou falando de unidade. Médios que estão trabalhando? Trabalhar, Não, é porque hoje Eduardo não não pôde é aqui, vir. não estou falando Em outros lugares. Porque ninguém quer estudar. não quer estudar e em vez de unidade, é sacrifício. Você tem que dar seu tempo. E não pode faltar. Já pensou? Você vai para a mesa de cirurgia, está lá quase morrendo. Ah, meu filho, o cirurgião hoje resolveu faltar, mas aí não pode. Aí o mundo espiritual, os espíritos que nos auxiliam aqui, prepara o médium para receber determinado espírito, porque ele tem a sintonia com o médium. Aí ele não vai, olho no outro. E esse meu filho, Aí, como é que fica? esse meu filho, ele é médico, ele incorpora o espírito Quando ele é interior. na igreja, o pastor lá é? Ele manifestava um espírito Não vai interior. ir. Eu falo Carlos, eu tenho Podia ter um espírito melhorzinho, né? Trabalhar, Fazer o pra bem, ser humano. parar de usar o químico, né? Que aí, qual o espírito que se aproxima dele? O espírito que se aproxima dele é porque usa também o químico, gosta. Você viu aí? Exatamente, é o que acontece. Então, esse irmão desencarnou porque usou muita cocaína, muita LSD e tal, veio a desencarnar porque ele encontrou no mundo espiritual, com vontade de usar o químico outra vez, que é a cocaína, ficou igual um vampiro perseguindo os encarnados. Ora, ele vai perseguir quem? Quem usa drogas, para ele poder saciar a sua vontade, é o chamado vampirismo. E não é só disso não, vampirismo em toda a área do sexo, do álcool, da maledicência, né? Do jogo, tudo, uma série de coisas, né? Que a gente precisa mudar. Então, gente, vamos estudar. É para o bem de vocês. Estudem Kardec. Mas estudem Kardec. Depois começa a estudar as outras obras. Tem que estudar Livro dos Espíritos. Está lá, pergunta e resposta. Pô, eu quero saber, quando eu durmo, o que acontece comigo? Está lá. Emancipação da alma. Vamos lá. Questão de simpatia e antipatia. Está lá, os espíritos respondendo, é isso. A gente precisa estudar, né? Ter vontade. Tendo vontade. Tá bom, gente? Fica na paz de Deus.